Silvestres, um podcast do Fauna News. Olá, eu sou Dimas Marques, editor do Fauna News, e neste episódio vamos falar de tráfico de animais pela internet. Hoje também tem a estreia no Silvestres do Fala Professor, um quadro quinzenal com o biólogo e pesquisador Elidiomar Ribeiro da Silva. Opa, eu sou o professor Elidiomar, pesquisador da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e daqui a pouco vamos conversar um pouquinho sobre a minha participação aqui no podcast e sobre a presença da onça parda na Ilha Grande. Tenho certeza de que você vai gostar e aprender muito com o professor Elidiomar. Aguarde mais um pouquinho para acompanhar a nossa conversa. Mas agora, o assunto é o comércio ilegal de animais silvestres pela internet. No último dia 21, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça começou a julgar se um site de buscas de ofertas pode ser autuado pelo IBAMA por divulgar anúncios de venda de animais silvestres. O caso se arrasta desde 2011, quando o IBAMA multou o site por divulgar os anúncios de 20 animais silvestres, inclusive de espécies ameaçadas de extinção. Tudo bicho ilegal. Eram ofertas de araras canindé e vermelha, répteis e, de acordo com manifestação do relator do processo, o ministro Francisco Falcão, até de leopardo, felino que nem da fauna nativa brasileira é. A autuação foi de R$600 mil, pois essa empresa já havia sido multada anteriormente pelo problema. Era um caso de reincidência. Bom, o site recorreu à justiça para anular a multa. Em primeira instância, a empresa perdeu e, em segunda, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região reformulou a sentença em favor do site. O caso agora é analisado pelo STJ. Vale a pena lembrar de um caso parecido que envolveu o Facebook no ano passado. O IBAMA multou a rede social em R$10 milhões por também veicular anúncios de venda de animais silvestres. O auto de infração elaborado pelo IBAMA indicava terem sido identificados anúncios oferecendo 2.227 animais. O órgão federal afirmou ainda ter alertado o Facebook, mas não houve uma evolução no combate à prática criminosa na plataforma. Não é de hoje que a internet tem sido usada por traficantes de animais em todo o mundo. O comércio ilegal de fauna, em especial nos grandes centros urbanos, tem diminuído sua atividade nas ruas, principalmente nas feiras, e migrado para o ambiente virtual. Além desses sites de ofertas e de redes sociais, os traficantes utilizam muitos aplicativos de trocas de mensagens, como o WhatsApp. Cometer crime em ambiente virtual é mais vantajoso para o traficante de fauna, que não precisa se deslocar com grandes quantidades de animais para pontos de venda, correndo o risco de haver apreensões. Pela internet, os bandidos combinam tudo com compradores, se expondo somente no momento da entrega do animal. Essa modalidade de tráfico gerou problemas para os órgãos de fiscalização, como as polícias estaduais, a Polícia Federal, o IBAMA e as secretarias de meio ambiente. Afinal, o poder público mal consegue coibir o comércio ilegal de fauna na forma presencial tradicional. Falta interesse, falta efetivo, falta treinamento, faltam equipamentos e falta infraestrutura para receber os animais apreendidos, os centros de triagem e reabilitação. Agora, imagine o letárgico poder público ter de se adaptar e se estruturar para combater crimes cometidos em ambiente digital. Ou seja, a internet tornou-se um meio propício para o tráfico de animais. Qualquer um consegue encontrar grupos de passarinheiros no Facebook, onde aves das mais diversas espécies são oferecidas aos montes. É assim com répteis, aranhas, pequenos primatas, tudo bicho para virar pet. Atualmente, os órgãos de fiscalização sabem como agir para coibir esse tipo de crime pela internet. Entretanto, a quantidade é tão grande que a pouca mobilização do Estado brasileiro tem se mostrado infrutífera. É importantíssimo que se pressione e fiscalize os meios utilizados pelos traficantes para anunciar os animais. As Big Techs, como Meta e Google, têm condições tecnológicas de coibir com mais eficiência o cometimento de crimes em suas plataformas. Essas empresas têm agido, mas não me parece que o fazem com a eficiência que deveriam. Portanto, o julgamento que está acontecendo no Superior Tribunal de Justiça, analisando o caso do site de buscas de ofertas, pode ser exemplar. Vamos aguardar o resultado. E conforme comentei no início do episódio, o Silvestres passa a contar com a participação do professor Elidiomar Ribeiro da Silva, que já é colunista no portal Fauna News. Seja bem-vindo ao Silvestres, professor Elidiomar. Oi, Dimas. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O Elidiomar é biólogo, com mestrado e doutorado em zoologia pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professor do Departamento de Zoologia na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, sendo responsável pelo Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural. Ou seja, o professor Elidiomar trabalha, entre outras tantas coisas, com insetos.
E são os insetos o assunto que ele aborda em seus artigos na coluna Invertebrados, que tem conteúdo novo a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, no faunanews.com.br. O Elidio Omar também é o idealizador e editor da revista de Biologia Cultural A Bruxa e do fanzine sobre ciência Homem-Leoa, além de ser o criador e organizador do Colóquio de Zoologia Cultural e da Mostra de Biologia Cultural. Professor, seus artigos na coluna Invertebrados vão muito além da abordagem aos insetos. Além de curiosidades e informações sobre esses não tão bem vistos animais, você faz uma costura interessante com a cultura brasileira, com os fatos do cotidiano, com a política do país. Esse vai ser o tom da sua participação aqui no Silvestres? Exatamente isso, Dimas. Vai ser uma grande mistura, mas sempre com a fauna brasileira como tema principal. E nessa estreia, fala, professor, o que você trouxe pra gente? Bom, em novembro de 2022, colegas pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, fizeram uma descoberta extraordinária. Trabalhando na Ilha Grande, litoral do estado do Rio de Janeiro, eles frequentemente escutavam dos moradores locais a informação de que ali tinha onça. Decidiram então colocar armadilhas fotográficas, aquelas câmeras que são acionadas por sensores de movimento. Elas são ótimas para a gente registrar espécies mais ariscas. Uma das câmeras filmou uma onça parda, primeiro registro da espécie na região. A Ilha Grande pertence ao município de Angra dos Reis, é a maior ilha do estado do Rio de Janeiro e lá moram cerca de 5.000 pessoas. Há também, na localidade, 4 unidades de conservação. Eu medi no mapa e vi que a menor distância entre a Ilha Grande e o continente é de mais de 2 quilômetros. Parece muito para um bicho nadar, não é? E aí vale a gente falar um pouquinho sobre a onça parda, um animal incrível e um dos meus bichos favoritos. Cientificamente chamada de puma concolor, é o segundo maior felino da América, perdendo apenas para a onça pintada, chega a pesar mais de 100 quilos, se bem que os nossos exemplares aqui no Brasil costumam ser bem menores que isso. É também um mamífero selvagem de grande porte com a maior distribuição norte-sul, ocorrendo desde o Canadá, no norte da América do Norte, até a Patagônia, no sul da América do Sul. Ao longo desse território vasto, a onça parda coloniza diversos ambientes, como florestas, montanhas, campos, desertos, áreas costeiras. Aqui no Brasil, a espécie é encontrada em todos os nossos biomas, inclusive habitando áreas muito próximas às cidades humanas. Essa distribuição tão ampla, tão próxima das ocupações humanas, contribui bastante para que o gatão tenha muitos nomes comuns. Só aqui no Brasil, a onça parda é também conhecida como sussuarana, onça vermelha, oncinha, onça da cara suja, onça do lombo preto, leão-baio, leãozinho e muitos outros nomes ainda. Bom, voltando à onça parda da Ilha Grande, o pessoal da UERJ acha mesmo que ele chegou lá nadando. Mas tem gente que duvida e levanta a possibilidade dele ter sido solto por alguém. Mas, na real, eu acho particularmente que essa dúvida ela tem muito a ver com o fato da onça parda não ser lá muito famosa pela habilidade de nadar. Muito embora eu já tenha visto vídeos de onça parda atravessando braços de rio com muita tranquilidade, nadando super bem. Mas não tem jeito, quando a gente fala de onça na água, imediatamente se associa à onça pintada. A internet está cheio de vídeos de onça pintada dentro da água e até mesmo predando animais aquáticos, de grande porte alguns, como os jacarés. Um artigo recente parece dar força à opinião dos pesquisadores da UERJ de que a onça parda chegou na Ilha Grande nadando. É o seguinte, foi divulgado há pouco tempo que um jovem exemplar de onça parda, monitorado por transmissores, atravessou mais de 1 quilômetro de mar, a nado, para chegar em uma ilha desabitada. Isso em Washington, nos Estados Unidos. A nota triste é que esse exemplar, que foi batizado pelos pesquisadores com o nome de Nolan, foi encontrado morto tempos depois. Ele foi assassinado a tiros. Aqui no Brasil, os avistamentos de onça parda em áreas urbanas e suburbanas têm se intensificado com o tempo. Nesse sentido, eu considero fundamental
um recado importante. Ninguém, absolutamente ninguém, nem na Ilha Grande, nem em qualquer outro lugar, precisa se preocupar com a presença próxima da onça parda, simplesmente porque a espécie tende a não oferecer perigo aos seres humanos. Muito pelo contrário, nós devemos lutar para que as nossas onças não tenham o mesmo destino triste do Nolan. Muito obrigado e até a próxima. Tenho de deixar registrado meu muito obrigado ao professor Elidiomar por ter aceitado o convite para participar do Silvestres. O Fala Professor será apresentado a cada 15 dias. Chegamos ao final de mais um episódio de Silvestres. Se você está no YouTube, se inscreva no canal do Fauna News, acione o sininho e avalie o episódio. Nas plataformas de áudio como Spotify e Deezer, não esqueça de nos seguir e nos avaliar. No portal faunanews.com.br tem mais notícias sobre os animais silvestres. Para receber o nosso conteúdo de forma gratuita pelo WhatsApp, envie uma mensagem para 11 95 107 0530. O Fauna News também está nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter e agora também no LinkedIn. É só buscar pelo @FaunaNews. E se você quiser entrar em contato conosco, escreva para silvestres@faunanews.com.br. Essas informações estão na descrição do episódio. Silvestres é apresentado por mim, Dimas Marques, na produção Williane B. Souza, na edição e sonorização Renan Faé, na vinheta a voz de Bruna Borjaili. Muito obrigado e até o próximo episódio. Silvestres, um podcast do Fauna News.